Oi, gente, tudo bem? Tô passando aqui só para dar uma satisfação mesmo, nesse início aí de vídeo, para informar que esse podcast de hoje só tem a parte de áudio, tá? Não tem o vídeo acompanhando como de costume, porque eu gravei sem um computador acessível, então não tinha como fazer uma edição interessante a ponto de postar o conteúdo em vídeo também, tá? Mas para não deixar cair essa periodicidade de estar postando pelo menos um podcast por semana, eu decidi gravar no celular mesmo e eu acho que ficou bem interessante, ficou bem legal o conteúdo, espero que vocês gostem, tá? E aquilo de sempre, né? Ouçam, se inscrevam no canal, que a gente está quase chegando aos 100 inscritos, e dá aquele feedback depois de ouvir, diz o que você achou aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais. Tá? Sobre o nome do canal e nome do programa, eu falo sobre isso no podcast, então não preciso falar aqui, senão vai ficar repetitivo. Tá? Aproveitem aí, espero que vocês curtam. Oi pessoal, tá começando o Matutando, que é um programa específico aí do nosso canal, que está oficialmente rebatizado como Perdendo a Linha. Tá? No Matutando eu vou falar num período de tempo mais curto, sobre o número de temas também reduzido. Então, só para vocês já se acostumarem a essa nova roupagem, tá? Mas no final desse podcast eu explico melhor para vocês, mas só colocando uma introduçãozinha aí. Mas o fato é que esse primeiro Matutando, o tema dele não poderia ser outro que não fosse a tal reunião ministerial, cujo vídeo foi divulgado ontem, né, dia 22 de maio de 2020. Então, vamos começar aí soltando a vinheta que, para mim, deveria ter sido a vinheta do Jornal Nacional de ontem. Então, eu queria já, antes de adentrar o assunto, né, dizer que eu vi muita gente aí falando que essa tal reunião parecia uma conversa de bar, né, pelo linguajar, pelas coisas que foram ditas. E eu queria saber que conversa de bar é essa que vocês andam tendo como referência, porque, assim, as conversas de bar que eu participo, assim, a gente fala muita besteira, mas nada num nível que possa ser comparado às coisas que foram ditas nessa tal reunião, né? Porque é uma sujeirada num nível que, meu Deus do céu, não vou me eximir de culpa, que a gente fala muita besteira em conversa de bar, isso é fato. Mas isso aí não tem comparação, deixar bem claro já isso desde o início, tá? Eu acho o Bolsonaro um cara bem ignorante, mas a gente tem que dar o braço a torcer quando ele faz algo inteligente, né? E se tem algo onde ele é genial, é nesse mantra dele de que, tipo, eu não posso ser considerado corrupto se eu não for investigado. Porque o empenho dele para proteger, né, ele e os familiares e pessoas próximas do interesse dele é tão grande que, tipo, é algo que na cabeça dele tudo faz sentido. Tudo é super legal, super normal, natural e justo, sabe? E essa história já começa quando o Moro se demite e cita a tal reunião, quando o Bolsonaro diz que, para ele, o vídeo daquela reunião deveria ter sido destruído, entendeu? Para não correr o risco de ser mal interpretado, que é a desculpa que ele sempre usa quando alguém aponta os erros dele e tal, ele sempre se defende nesse escudo aí da má interpretação das coisas que ele diz, né?
Mas, enfim, o vídeo só comprova o quanto esse cara está empenhado em defender os interesses dele, a família dele, de qualquer investigação, custe o que custar, porque, assim, ele diz que não pode ser surpreendido, ele tá puto lá com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal não informa ele o que deve acontecer, né? O certo é a PF não informar sobre absolutamente nada, ainda mais quando é a respeito dele e da família dele sendo investigada, justamente para não acontecer o que aconteceu depois da saída do Moro, que foi troca de comando por pessoas que são de total confiança do Bolsonaro, né? Importante ele dizer que ele também cita ter um sistema de informações particular, que funciona de fato, diferente da Polícia Federal. Esse sistema de informações particular dele o mantém atento sobre o que acontece. Isso é tão errado de fato que, quando a imprensa perguntou sobre esse sistema de informações, ele desconversou, né? Não deu informações sobre como funciona, quem participa, enfim. Mas é só mais um ponto aí importante que confirma as acusações. E tem um trecho aí que eu achei um tanto quanto contraditório, né? Um trecho onde ele diz: não vou esperar fuder a minha família, não vou esperar. Só que quando o Moro se demitiu, ele falou com tanto orgulho do filho dele ser pegador lá no condomínio, né? Eu achei meio contraditório. Ele tem orgulho da fudelância ou ele não quer participar da fudelância? Fica esse questionamento aí no ar, né? Mas o Bolsonaro não é capaz de falar tanta merda sozinha durante esse período tão grande de tempo, né? Ele precisa parar para respirar de vez em quando, comer uma graminha. E nesse período de pausa, alguns outros ministros falaram as suas devidas merdas, né? Começando pelo Weintraub, que, de acordo com as notícias de política, né, os entendidos do assunto, perdeu muita força no governo, porque, diferente das merdas que o Bolsonaro diz, tipo, ele não pode nem usar essa desculpa de má interpretação, que ele disse com todas as letras que, por ele, os ministros do STF estavam todos presos, sabe? E, para completar, ele novamente falou merda da China, porque esse cara, assim, o empenho do Weintraub em fuder a relação Brasil-China é absurdo, assim. Que esse cara, assim como o governo de maneira geral, não entende a importância de uma coisa chamada diplomacia, cara, é inacreditável. O cara não mede palavras, sabe? Porque uma coisa é o cara aqui da esquina que recebe mensagem no Zap falar que odeia a China porque o cara comeu morcego lá e trouxe essa doença desgraçada pra cá pra acabar com o dinheiro do Brasil. Uma coisa é o cara da esquina que fala, outra é o ministro da educação, sabe? É o ministro da economia, é o presidente falar esse tipo de coisa, sabe? E, assim, o Celso de Mello, do STF, né, quando ele permitiu a divulgação do vídeo, ele não deixou que alguns trechos onde há referências a outros países fossem divulgados. Então essas partes foram cortadas, mas ainda assim vazou algumas coisas. E, para variar, o Weintraub falou merda, né? Falou que odeia o Partido Comunista Chinês, que o Partido Comunista Chinês está tentando transformar o Brasil numa colônia. O Bolsonaro também falou que a China depende da soja do Brasil. Mano, é um nível de alienação, assim, que não tem condição, cara. E aí você, tu para pra pensar, cara, se o Celso de Mello não permitiu que alguns trechos fossem divulgados, onde coisas sobre outros países são faladas, e ainda vaza
esse tipo de coisa, imagina o que foi dito que o Celso teve a necessidade de banir da divulgação para que isso não rodasse o mundo, né? Quer dizer, os caras estão tão preocupados com a economia, a economia é tão mais importante que as vidas, mas ao mesmo tempo, tipo, o principal parceiro comercial do Brasil, os caras metem o malho sem medir palavras, sem saber, sem medir as consequências que um A mal falado pode gerar, sabe? Cara, é bizarro. E aí, entre mais uma dessas pausas do Bolsonaro, dessa vez para dar uma lixada no casco, né? Chegou a vez do Ricardo Salles falar a sua merda, que talvez tenha sido, dentre as merdas ditas por ministros, a mais preocupante aí de todas, né? Que ele falou que o governo deveria aproveitar esse, abre aspas, momento de tranquilidade no aspecto de cobertura jornalística, fecha aspas, já que a cobertura jornalística está mais voltada para o coronavírus, né? Aproveitar isso para mudar regras ligadas à proteção ambiental, à agricultura, né? E mudanças que teriam um impacto maior, teria críticas maiores, questionamentos da justiça talvez maiores, num período em que a imprensa não tivesse um outro foco, né? Ele usou uma expressão lá de passar a boiada, né? Já abrir a porteira para fazer tudo que precisa ser feito nesse aspecto sem chamar tanto a atenção, uma vez que essa atenção está voltada para outra área. Só que esse otimismo dele, né, me fez lembrar de uma outra coisa que eu achei importante citar aqui, porque, cara, usar essa expressão, né, esse momento de tranquilidade, cara, não tem contexto em que em uma reunião ministerial, onde você está vivendo a maior pandemia das últimas décadas, né, você falar em tranquilidade, momento de tranquilidade. Não tem contexto em que isso se encaixe bem, né? E aí esse tipo de linguajar, esse tipo de otimismo me fez lembrar do tal placar da vida, porque eu não sei se vocês sabem, mas depois que o número de mortes pelo corona começou a dar uma disparada, que o governo viu que ia realmente ficar fora de controle esses números, em vez de divulgar o número de mortes, a Secretaria de Comunicação do governo começou com um tal de placar da vida, onde todo dia, acredito eu que seja todo dia, eles estão divulgando o número de curados, tipo, esquecendo totalmente o número de mortos. Tipo, vamos focar no positivo aqui, né? Curamos 100 mil pessoas, gente. Gente, curamos 120 mil pessoas do coronavírus. E aí eu fiquei pensando, cara, imagina a equipe responsável por essa decisão, sei lá, comandando as mídias sociais da CDF, sabe? Tipo, no dia do Brasil e Alemanha ia vir um post no Instagram lá. Galera, fizemos um gol na Alemanha. Olha só que legal. Tivemos 55% de posse de bola. Vencemos na posse de bola a Alemanha. Fizemos mais passes. Trocamos mais passes que a Alemanha no jogo. Uau! Aí eu imaginei outras situações também, né? Por exemplo, sei lá, imagina essa mesma equipe também assessorando o Vitor Belfort, né? No dia daquela luta lá com o Anderson Silva. Ia estar lá a postagem do Vitor Belfort escrito embaixo assim: Vitor Belfort acerta bela narigada na ponta do nariz de Anderson Silva em luta ocorrida hoje. Tipo aquele papo do Kiko, né? O Chaves não me bateu, não. Eu que dei narigadas na mão dele. Imagina essa equipe no primário, né? No ginásio, quando tava lá na escola, tipo, tirava 0 na prova, aí rasgava
levava só o cabeçalho pra casa, entregava pra mãe. Ó, mãe, escrevi meu nome direitinho. Enfim, foram algumas analogias aí a essa situação, a esse triste placar da vida aí que o governo decidiu divulgar para ignorar o número de mortes que não para de crescer e já passou dos 20 mil e não temos a menor ideia de quando esses números vão diminuir de ritmo devido a essa irresponsabilidade, né? Por falar em responsabilidade, alienação, delírios, quem vocês acham que falta eu mencionar nessa reunião? É claro que é a tal ministra Damares, né, gente? A ministra Damares não ia ficar quieta diante de tanta merda. Ela levantou a mão e falou, não, tem que falar também. Deixa eu falar minha merdinha aqui, né? E aí ela falou que, tipo, em muitos anos que não se vê tantos direitos humanos serem violados no Brasil. Que o que governadores e prefeitos estão fazendo é algo surreal, é algo inaceitável. Que ela vai pedir prisão de governadores e prefeitos, que eles vão reagir à altura a toda essa atitude irracional dos governos e prefeituras que querem manter os brasileiros sem o seu direito de ir e... Cara, que mulher doente, cara. Que mulher doente. Que mulher doente. Mas aí tu vai pedir prisão de governador e prefeito por fazer o que o resto do mundo tá fazendo? Aí você pede a prisão do Trump também, né? Que lá tá pior ainda. As regras que o Trump impôs depois que ele viu que a merda estava acontecendo de fato e que começou a atingir diretamente a vida dele, porque a gente sabe que o Trump não toma atitude só por mera preocupação com a vida, né? Porque depois que começou a apertar ali no calo dele mesmo, que ele começou a tomar as atitudes. Porque, a princípio, o que eu acho muito curioso, inclusive nesse episódio do coronavírus, é que, tipo, o Trump, a princípio, tinha a mesma mentalidade do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro tinha a mesma do Trump, né? Porque a gente sabe que o Trump não imita o Bolsonaro. Mas o pensamento dele era, tipo, não, a gente vai lidar com isso aí defendendo a economia, porque infelizmente vai acontecer morte, mas a gente tem que seguir a vida porque o dinheiro é importante, a economia é importante, não sei o quê. E, assim, quando rolou a mudança no Trump, que ele começou a fazer o que o resto do mundo está fazendo, conforme as orientações das pessoas conhecidas do assunto, a gente que é brasileiro lúcido pensou assim, cara, agora vai, né? Agora pelo menos de alguma coisa o puxa-saquismo do Bolsonaro vai servir, que agora ele vai acordar e vai fazer o que o Deus dele fez também, né? Mas, cara, no momento que ele é pra ele seguir a porra do Trump, ele não segue. Complicado, né, mano? Mas aí fica aí a sugestão pra Damares. Pede a prisão do Trump também, a prisão do, sei lá, do presidente da OMS, pede a prisão do governo chinês. Vai adiante aí no teu delírio, mulher. Vai que vai. E aí, para finalizar a participação dos ministros, teve o Paulo Guedes falando nada diferente do que a gente já saiba, né? Que seja o pensamento dele, falando que tem que vender a porra do Banco do Brasil logo. E o então ministro da Saúde, né, o Taik, que alertou que tipo um pingo de lucidez na reunião, né? Ele alertou que era necessário mostrar à população que existia uma estratégia para lidar com a pandemia
para só depois disso voltar a tratar a economia como prioridade. E é só um pingo de lucidez mesmo, porque até o que ele falou não tem muito sentido, porque o certo não é em hipótese nenhuma, em momento nenhum, você querer tratar a economia como uma prioridade nesse cenário que a gente vive, mas ele ainda teve a audácia no meio de tanta desgraça, ele falar que, gente, peraí, então tem a saúde também, né? Vamos focar um pouquinho nisso para depois vocês falarem o que vocês têm que fazer e o que vocês têm que fazer, né? Que é muito curioso também, porque nesse vídeo inteiro da reunião é o único momento em que é lembrado sobre esta pandemia que está no país, né? É claro, teve outras citações, mas assim, falar no sentido de, gente, o que a gente pode fazer aqui, ó? Tá rolando a pandemia, não sei se vocês lembram, mas tá rolando a pandemia aqui no Brasil. A gente tá chegando aí a 20 mil mortos, que na época ainda tinha menos, né? A gente tá encaminhando aí para 20 mil mortos e a gente tem que fazer alguma coisa, vamos lá, né? Tem coisas mais importantes pra gente falar nesse momento. Não tem uma citação nesse sentido, né? De o que a gente vai fazer de fato para combater, o que a gente vai fazer de fato para ajudar a população nesse sentido. Não tem. É uma reunião no meio de uma pandemia, onde esta pandemia é simplesmente ignorada. É bizarro, sabe? Bizarro. E para finalizar tem cara, eu iniciei esse podcast falando sobre uma atitude inteligente de Bolsonaro, mas assim, é incrível como esse cara tinha a faca e o queijo na mão para ele se reeleger diante dessa pandemia, sabe? Era só ele fazer o feijão com arroz, era só ele fazer o que o mundo inteiro está fazendo, sabe? Se der merda, ele bota a culpa no que todos estavam orientando, e se der certo, ele fez o certo e, tipo, talvez pegasse a empatia de algumas pessoas que estavam ali em cima do muro e tal, e encaminharia muito bem uma possível reeleição em 2022, sabe? Mas não, o cara é uma mula. Ele deixou, tipo, coisa ideológica ser mais importante do que coisas científicas, do que, tipo, ele priorizou coisas dentro do governo, inclusive, ele perde força de um lado, no sentido de apoios, por questões ideológicas, questões de delírio mesmo, cara. Cara, não tem como, não existe a menor possibilidade do Bolsonaro sozinho estar certo e o resto do planeta está errado, cara. Não tem como, mano. Não tem como. O cara é ignorante e deu tiro no próprio pé. A verdade é essa. E aí no final e aí ele fala sobre... Ele também fala sobre eleição na reunião. Aí ele fala sobre 2022 e diz que, tipo, ameaçando os ministros, né? Que se a esquerda for eleita, a gente vai ter que fugir desse país, porque vão caçar a gente. Eu, por exemplo, vou ser preso por homofobia. Vou ficar 8 anos preso por homofobia se a esquerda for eleita em 2022. Né? E importante fechar, foi uma coisa que eu tô muito triste, de verdade, cara. Que o Bolsonaro falou que, tipo, na hora que ele falou sobre a relação com a imprensa e tal, ele diz que quem for elogiado pelo Globo, ou pela Folha, ou pelo antagonista, vai ser demitido. Que ele não admite isso, sabe? Se a pessoa for elogiada por esses veículos, tem alguma coisa errada e pra ele demite. E aí eu esperava alguma manchete hoje, sabe? Do Globo ou da Folha fazendo nem que seja uma mensagem subliminar ali elogiando o Bolsonaro ou algum ministro, mas não rolou, né? Esse negócio de deboche não funciona com o jornal, né? Pelo menos uma meia hora o Expresso da Vida podia botar uma manchete elogiando o cara e botando assim embaixo: já pode se demitir. Mas
mas enfim, vamos finalizar aqui este podcast. Gente, esse foi o nosso primeiro Matutando aí, tá? Só para deixar claro, eu não vou falar só sobre política nesse programa, tá? Para não chegar o pessoal depois, ver lá no nome do programa, Matutando, é o Vitor falando de política. Não, é porque hoje realmente não tinha como eu escolher um tema diferente desse, tá? Mas eu vou escolher outros temas aí aleatórios e às vezes até mais informais, mais descontraídos para trabalhar em cima e fazer esse programa, tá? Então, recapitulando, o canal passa a se chamar Perdendo a Linha, tá? Os podcasts no formato que eu usei no primeiro e no segundo programas vão se chamar Perdendo a Linha, tá? O Matutando vai ser quando eu for falar num período de tempo reduzido sobre um assunto específico, um número de assuntos específico e reduzido também, tá? E vão ter outros programas, obviamente, tá? Também quero fazer programas interagindo com vocês e por isso não esqueçam que aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem o link para você me mandar uma mensagem de voz, tá? Por favor, gente, participa. Manda lá o seu dilema, seu desabafo sobre a sua quarentena, sua dúvida, sua sugestão, sua reclamação, enfim. Participem, que eu quero fazer um programa específico interagindo com as coisas que vocês me mandam. Tá? Se não quiser gravar, manda mensagem de texto mesmo pelas minhas mídias. Tá? O Instagram é Rangel Vitor e o Twitter é Vitor Rangel 8. Tá? Conto com a participação de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato. A gente vai se aperfeiçoando aos pouquinhos, fazendo algo cada vez mais interessante para vocês. Então, sempre peço o feedback aí para vocês me informarem, né, o que vocês acharam e a gente ir lapidando esse podcast. Tá ok? Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa se você puder ficar e até a próxima. Tchau, tchau.